Viva! Tiago Forjares, posso definir-te como o quê? Como caça-talentos? Pode ser? Chega? Eu acho que eu já não os caço, eu gosto mais de libertá-los. Quer dizer, se calhar houve uma primeira fase da minha vida em que os caçava, agora gosto mais de soltá-los, de libertar. Então essa ideia de que a gente pode ir por aí em busca, que é uma ideia quase mítica, não é? Em busca do lá está, o próximo Cristiano Ronaldo, encontra meio o José Mourinho, essa ideia não faz sentido para ti? Não, podes ir num safari e descobrir pessoas. Acho que a ideia da descoberta e da exploração é gira. Mas a ideia da caça já não é tão positiva, não é? Hoje com o pano e tudo não podemos propriamente falar de caça. Parece uma coisa mais selvagem. É. Não, eu antigamente a malta dizia que era os caça-cabeças, não é? E eu costumava brincar e dizer, pá, eu caça-cabeça, mas entrei com o corpo, senão isto não funciona, não é? Mas não, acho que eu vejo-me mais como um libertador, porque eu acho que todas as pessoas têm talento e o segredo é nós afiarmos os olhos para descobri-lo, não é? E como é que isso se faz? Isso significa que pode haver talento que está de alguma maneira ou escondido ou amarrado? Sim, claramente. Para mim isso faz todo sentido. Todos os dias. O que é que tu usas? Qual é o teu material de garimpa? Não há muito material, há perguntas, há técnicas, não é? Que eu acho que na realidade é muito simples. A melhor forma é observação, não é? Quando nós conseguimos ter tempo e amor, fica muito fácil, mas temos que estar treinados para isso, temos que ser capazes de estar permanentemente a procurar e a ver o que é que a pessoa faz, que é especial, quando é que ela se transforma, quando é que lhe brilham os olhos. Quando é que ela perde noção do tempo, por exemplo. Portanto, há imensos sintomas que as pessoas experimentam quando usam o seu talento. Às vezes elas é que não estão conscientes. É curioso porque quando nós vamos a uma entrevista de emprego, aquilo que tu estás a descrever, eu estou a pensar assim, isso é exatamente o contrário do que acontece numa entrevista de emprego, em que há um processo, em que há um formalismo, em que há quase um implícito do fingimento, não é? Vê lá se te portas bem para seres aqui o candidato fit, que acerte mesmo aqui nestas 322 alíneas que a gente pôs na entrevista de emprego. É infeliz, sabes que até me custa ouvir-te dizer isso, porque eu acho que de alguma pode ser maneira, um preconceito. Não, de alguma maneira eu tenho a certeza que tu tens toda a razão, infelizmente, e até estatisticamente. Mas eu não consigo ver isso assim porque fui sempre contra isso. Ou seja, eu acho que as pessoas não vão a uma entrevista de emprego para arranjarem um emprego. As pessoas vão a uma entrevista para descobrirem qual é que é o seu talento. E quem tem a responsabilidade de fazer uma boa entrevista, na realidade tem duas responsabilidades. Uma é de conseguir extrair dessa pessoa aquilo que verdadeiramente a torna singular e só depois disso combinar com a pessoa se aquilo que ela tem como desafio faz sentido para a pessoa que tem à frente. E, portanto, como é que isso se faz? Quer dizer, para mim é tão natural que é difícil explicar-te. Mas olha, se calhar técnicas muito simples. Uma boa entrevista é como um bom jogo de futebol. É 50% de tempo de posse de bola para os dois lados. Há coisas que nós preparamos e que queremos dizer sobre nós. E portanto convém ter já uma tática de jogo. Eu vou tentar jogar com esta estratégia. Isto é importante eu dizer, mesmo que não me perguntem. Há perguntas que eu tenho que preparar e que são importantes para mim, porque eu também estou comprador da oportunidade, não é? Portanto, e muitas vezes é aí que falha, porque quem contrata tipicamente contrata mais pela qualidade das perguntas que são colocadas do que propriamente pelo que as pessoas dizem. Espera, isso interessa-me. Quer dizer que numa entrevista de emprego tu estás a ser julgado não só pelo conteúdo do teu pacote, como também pela tua forma de perguntar, pela tua curiosidade. Claro. Pela forma e pelo alcance das perguntas, porque repara, as pessoas têm esta ideia de que o que elas estão a fazer é matching, portanto, estão a tentar encaixar a tua experiência dentro daquilo que é necessário para uma determinada responsabilidade. Isso é um absurdo, porque se reparares bem, quer dizer, toda a gente diz que ninguém gosta de contratar mercenários, não é? Nós não queremos mercenários, mas toda a ideia de ir contratar alguém baseado na experiência é um absurdo. Parece uma compra de uma vaca leiteira. Exato, porque depois as entrevistas passam a ser narrações do currículo que até já está escrito. E eu percebo, porque a maior parte das pessoas que entrevistam em série e, portanto, na realidade nunca leram o currículo.
O que é também, por si só, já bastante triste. Mas uma entrevista não pode nem deve ser a descrição do currículo, deve ser um conjunto de marcos na carreira feitos, coisas que foram interessantes e que permitiram à pessoa ter um determinado contexto, um determinado resultado e algumas aprendizagens. Portanto, uma entrevista fica muito mais rica quando nós conseguimos olhar para a experiência passada, dissecar cada capítulo com o que é que era o contexto, qual é que era o desafio, o que é que foram os achievements, quais é que foram os feitos que eu consegui alcançar comigo, com a minha equipa, e o que é que eu aprendi dessa experiência. Portanto, porque nós não contratamos só com base na função, nós contratamos com base nos desafios que nós superamos, e eu acho que hoje em dia cada vez mais faz mais sentido entrevistar e contratar pessoas que fizeram várias vezes bem pela primeira vez, porque essas pessoas estão sempre dispostas a aprender, elas não se agarram à especialidade do que pessoas que fizeram várias vezes a mesma coisa. São plásticas. Sim, no fundo eu acho é que elas ficam rígidas, não é? Mas olha lá, mas pelo contrário, o implícito nestas conversas, diz-me se mais uma vez eu estou a ter um preconceito, vamos ali ao mercado comprar um valor feito. Lá está, a ideia de vamos lá comprar um Cristiano Ronaldo que já deu provas de fazer a mesma coisa muito bem, de preferência na indústria que nós trabalhamos, que é aquela coisa de você não trabalha na relojoaria, então se calhar não tem experiência. Portanto, vamos à procura no fundo de fotocópias, não é? E que se calhar vão substituir a pessoa que já lá estava, que é exatamente uma fotocópia, esperando resultados completamente diferentes. Sim. Eu acho que é uma dicotomia, não é? É evidente que as empresas não podem apostar só em talento, porque o talento demora tempo a desenvolver-se e a performar, mas o talento, a origem da palavra talento é uma moeda. Apesar de ser só uma, tem dois lados, tem o potencial e tem a performance. As empresas estão viciadas em olhar para a performance e não querem investir o tempo necessário para extrair do potencial novas performances. Portanto, entramos numa roda dentada, não é? Quer dizer, num jogo viciado de atender só à experiência e à performance e à prova de novo. E, portanto, o potencial é uma coisa tangível. Quando nós olhamos para e o Ronaldo é um clássico, que a eterna conversa estúpida de que o Messi é que tem talento e o Ronaldo é um gajo esforçado. Isso é das coisas que mais me irrita, porque o Ronaldo... O que é ridículo em si mesmo, não é? É ridículo, quer dizer, isto é conversa de imbecis. Se não tivesse talento, nunca poderia chegar ao nível que chegou. Até porque as duas coisas são sinónimas de talento. Portanto, o Ronaldo, quando estava lá na Madeira, alguém reparou no rapaz e ligou para cá, estava a ver potencial. Claro. Pronto, e o potencial... E quando vem para o Sporting, claro que isso aconteceu. Evidente. E quando foi para o Manchester, como é evidente. Portanto, houve vários níveis de pessoas que perceberam muito daquilo, que disseram estas características são obviamente talento. Naturalmente. Portanto, mas essa é a primeira fase do talento, que é o potencial, que é quando nós vemos que há qualquer coisa na pessoa e a pessoa, num mecanismo de experimentação, de aprovação, portanto é um estímulo, decide repetir uma determinada atividade. Isto tem uma explicação neurológica, que é quando nós somos crianças e experimentamos uma coisa e o nosso pai aplaude, o estímulo faz com que a criança queira repetir e o nosso cérebro começa a reparar que nós estamos a usar um determinado circuito neuronal mais vezes do que outros. E portanto ficamos mais felizes e logo com mais vontade de voltar a experimentar coisas novas. Evidente, mas também quimicamente é importante descodificar esta cena da felicidade. Isto hoje em dia tem uma abordagem diferente, chama-se mielina, é uma droga, aumenta em 100 vezes a velocidade e a capacidade de percorrer esse percurso neuronal. Portanto, a exploração do potencial, sobretudo em idades muito novas, é absolutamente exponencial e por isso é que estamos cheios de prazer a experimentar aquilo que se chama flow, fluir, felicidade, isso está dizendo, perdemos a noção do tempo, perdemos a noção dos nossos problemas emocionais. A partir de certa altura nós ficamos competentes, mas é a partir desse momento que nós fazemos uma inversão absoluta e completa, que é, a partir daí o que interessa é trabalhar os nossos defeitos. Portanto, é a tal história da prática deliberada das 10.000 horas, é por causa disso que o Ronaldo ficava a marcar livres, porque ele não era bom nisso. Portanto, são duas técnicas que depois de nós sermos competentes elevam o patamar para a excelência. Portanto, se eu souber quais são os meus defeitos, se eu tiver um mentor que tenha uma relação emocional comigo, que saiba abordar-me para eu superar-me nas coisas que eu não faço bem, então consigo alcançar a excelência. Se dentro dessa relação eu quiser construir história, se eu tiver a minha biografia como tem o Ronaldo, se eu quiser mesmo ser o melhor do mundo, tiver uma boa mentoria e
tiver essa prática, então já não é nada prazeroso, é esforço absoluto. Mas estas são as duas facetas da mesma moeda. Mas as pessoas adoram esta ideia romântica de que ou se nasce com talento ou se desenvolve. E se eu não vejo o talento é porque ele não existe. Quer dizer, é só a quantidade de absurdos que existem sobre o descodificar do que é o talento é fascinante. Entre o talento, podemos começar por aqui. O que é o talento? Talento é uma coisa que nós fazemos e gostamos. Se tu perguntares a uma criança de 7 anos o que é talento, eles sabem, eles respondem exatamente isto. É uma coisa que nós fazemos e gostamos. E portanto, por definição, toda a gente tem. É uma coisa que nos faz brilhar os olhos. É uma coisa que faz com que os nossos pais se sintam orgulhosos. E portanto, se nós deixarmos que isso seja verdadeiramente a primeira definição de talento, então depois podemos eventualmente preocupar-nos com performance, notas. A gente depois leva os nossos filhos à escola, depois parece que a única coisa que conta são as notas. É que se não houver nada tangível que corrobore a capacidade de alguém, então é porque não a tem. O puto, se não passou, não teve uma boa nota, logo é estúpido. Exatamente. E pode não ser, pode haver várias coisas neste contexto que podem desafiar esse princípio. Naturalmente. Então, tu falaste agora aqui por um lado, de potencial, de coisas que nós conseguimos fazer, e por outro lado, de defeitos que é preciso limar, ou coisas, como é que é? Áreas de melhoria, não é? Sim. É mais interessante tu explorares o potencial e desenvolveres progressivamente essas capacidades que te fazem brilhar os olhos e que te tornam muito especial, ou investires mais tempo a tentar resolver as tuas pernas de pau? Olha, eu tenho uma convicção profundíssima que isto é uma precedência. Não acho que seja uma escolha, tens que fazer as duas, mas tens que fazer uma antes da outra. Portanto, se pensares nos jesuítas, os jesuítas sempre tiveram esta técnica, que é a técnica do elogio, não é? Portanto, quando tu vais espalhar a palavra do Senhor pelo mundo e nem sequer falas a língua, a primeira técnica é observares e dares crédito a coisas que tu achas que são singulares. Portanto, o elogio faz com que o outro tenha consciência de que tu vens por bem. E quando tu vens por bem, é mais fácil tu, depois de haver essa confiança, abre-te a porta, dizer-te assim: epá, isto é que se calhar não está tão bem, queres ajuda? É muito mais fácil. As pessoas, as empresas estão afiadas para dizer o que é que está mal. E começam pela performance. Tu entras numa empresa, a primeira coisa que dizem é: pá, tu não és tão bom no Excel, vais já fazer uma formação. Portanto, é o mundo normal, que é normalizam-te em tudo. Sim. Mas são incapazes. Põe-te numa caixa? Põe-te numa caixa, sim, quer dizer, querem que tu sejas normal, não é? Mesmo, nós hoje falamos muito de diversidade e queremos pessoas muito diferentes e queremos que... Pá, mas não queremos. Não queremos nada, nós queremos moldar as pessoas que são diferentes depois de as recrutarmos, quer dizer, e depois os critérios são absurdos. É a cor, é o tamanho, é o sabor, é a cultura. Quando na realidade a única coisa que importa, sobretudo numa organização, é a diversidade cognitiva. Portanto, às vezes temos mais diversidade no Dupont e Dupont, entre gêmeos que pensam de formas diferentes, do que termos pessoas com alturas e idades e cores diferentes. Então, mas a malta não percebe isto. É muito complicado, porque se estás formatado para a performance, para fazer muito bem, muito depressa, para dar muito leite e para produzir muito, e se te vão buscar pela diversidade, mas a seguir te tentam arredondar para caberes dentro do puzzle, tu podes encontrar os melhores do mundo, porque eles, um par de anos, e são transformados em zebras cinzentas. Sim, mas repara, é que isto é que o que falta compreender é que isto não é uma dicotomia, não é preciso escolher, isto não é 0 ou 1, não é binário. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma Google, a Google tem um modus operandi, que é a regra do 80-20, que é, por um lado, eles são obcecados com excelência, e portanto, eles sabem que é muito importante ter especialização, ter pessoas que sabem do que é que estão a fazer, mas 20% do tempo essas pessoas têm que estar a preocupar-se com coisas que as apaixonam, que não dão dinheiro, não são sobre eficiência, não são sobre execução, são sobre a colaboração, sobre a inovação. E, portanto, esta sinergia tem que ser possível, ou seja, eu não tenho que escolher só pessoas com potencial que nunca fizeram nada, nem pessoas que são peritas e portanto não podem ser questionadas e não têm que aprender nada e não sabem nada. Portanto, essa mistura tem que ser, por um lado, sistemicamente conhecida. Portanto, a ideia de que eu tenho que estar permanentemente
a extrair valor de uma coisa que já conheço, mas também tenho que estar a criar o futuro, porque senão as pessoas e as empresas morrem, não é? Ficam cinzentas de funcionar só de uma forma. Esse desconforto é absolutamente necessário. Nós aprendemos mais e melhor quando estamos desconfortáveis, mas como seres humanos somos perigosíssimos, porque nós somos muito preguiçosos. Portanto, se nós pudermos, nós queremos gastar o menos energia cerebral possível, porque é uma questão de sobrevivência. Portanto, nós estamos desenhados dessa maneira. E mais, no coletivo, quando fazemos este coletivo, também ficamos preguiçosos e queixamos de tudo e sempre nos dá um desafio. Agora isto que chatice, lá vem mais um. Mas isso é um vício, não é? Portanto, as pessoas elevam-se quando estão fora da sua zona de conforto. E esse desconforto tem que ser construído, estimulado, abraçado. Mas esse desconforto não pode gerar uma insegurança tal que faz com que alguém possa inibir, no fundo, a execução do seu próprio talento? Eu acho que o desconforto não cria nada de mal. O que cria desconforto é a forma como os líderes acham que punir alguém ou criar pressão é diferente do desconforto. A maior parte das coisas que nós aprendemos na vida não são prazerosas. E é preciso ter esta consciência. Agora, nós dizemos assim, esta formação, as pessoas não gostaram da formação. Who cares? Nem tudo o que nós aprendemos é sobre o prazer. Isto não é entretenimento, nós não estamos a ir ao cinema. Há coisas que podem ser e há outras que não são, porque nós, para desenvolvermos, precisamos de falhar. O ser humano aprende num exponencial, desde que o deixes falhar. Agora, nós quando nos juntamos equipas, estamos sempre a pôr um cap sobre o potencial risco. Não sei se isto vai correr. Vou falar com o meu chefe. Fazemos uma reunião para a semana que vem. Portanto, quando se fala da vulnerabilidade das pessoas, é disso que estamos a falar. Nós não queremos arriscar mostrar as nossas fraquezas. Nós não queremos mostrar o fracasso, o erro, o disparate. E se repararmos, quando as crianças brincam, elas não fazem outra coisa, elas passam a vida a fazer disparates e a rirem-se. Mas nas organizações falhar pode ser não ser premiado, pode ser despedido no limite, e por isso toda a gente se organiza na cadeia alimentar para disfarçar o falhanço. Isso. A começar pelos líderes. É um carnaval. Como é que são os líderes? Como é que os líderes funcionam? Não é pelos líderes, é pelos chefes, não é? Mas o problema é que em Portugal, os chefes, não os líderes, e no mundo em particular, as pessoas confundem as duas coisas bastante frequentemente. E para mim um líder é uma pessoa que influencia positivamente, e qualquer pessoa pode liderar. Eu muitas vezes digo que no meu prédio onde eu trabalho, o primeiro líder que eu encontro é o porteiro, que todos os dias me oferece um sorriso e que me influencia positivamente. Quando ele falta, eu noto a falta dele. Ou se ele estiver triste, tu sentes logo isso imediatamente. Exatamente. Agora, não é porque ele tem o poder de me abrir a porta ou que ele tem o poderzinho, não é, de ser porteiro. É porque ele de facto inspira as outras pessoas. Portanto, nós não precisamos ter hierarquia nenhuma sobre os outros. Portanto, mas as chefias, não é, que gostam muito e que ficam agarradas a esta ideia de que, como eu que cheguei aqui e deram-me o estatuto do poder, então eu tenho que preservá-lo, elas de facto criam essa competição, essa tensão, essa ideia da punição, e portanto isso rebenta com os ambientes de aprendizagem. Se nós formos pais violentos, os nossos filhos não querem brincar. Claro, portanto tens de criar no fundo esse espaço para que isso possa acontecer. Sim, eu acho que isso é muito giro. Os meus filhos andaram no liceu francês e a certa altura eu aprecio-me que eles usavam a palavra aprender como sinónimo de ensinar, e eu corrigi-os. Não aprender é aprender, tens que encontrar a palavra francesa para ensinar, e curiosamente eu é que estava errado. Ou seja, em francês apprendre quer dizer as duas coisas, aprender e ensinar, e eu acho que isso é uma lição, porque os melhores líderes são aqueles que aprendem contigo. É como nos professores, os melhores professores no liceu, na faculdade, são aqueles que não querem ensinar-te, eles querem aprender contigo. Portanto, eles sentam-se ao teu lado e aprendem contigo e riem-se. Isso é uma coisa espetacular. Portanto, a liderança não é o exercício de um cargo de poder, é um estatuto temporário que nós temos. Eu como pai, eu às vezes lidero e outras vezes são eles que me lideram a mim. Portanto, o verbo liderar nem sequer se conjuga no verbo ser. Eu não sou líder, eu estou líder ou não estou líder. Portanto, é uma coisa intermitente e é uma coisa que nós devíamos ter humildade para aceitar. Portanto, eu diria que os líderes tentam ser consistentes e fazer isso de uma maneira num contínuo positivo. O que é que tem que ter? Que talentos tem que ter um líder para funcionar dessa maneira? Eu acho que não há uma receita. Eu acho que todas as pessoas lideram
com uma receita muito individual, muito personalizada. Porque é isso que eu sinto. Normalmente nós aqueles líderes que nós reconhecemos de uma forma automática, é um bocadinho isso, quer dizer, não há uma fotocópia daquilo, há aquela maneira de ser e de estar é uma maneira única. Sim, eu acho que todas as pessoas são únicas na forma como lideram. O que eu acho é que depois há um conjunto de responsabilidades que os líderes aceitam. E uma delas é a responsabilidade, ou seja, a habilidade para dar resposta à pergunta de que talentos é que eu tenho na minha equipa. E as pessoas têm, se tu estás a liderar alguém, tens a responsabilidade de desenvolver essa pessoa. Portanto, tens de descobri-la e depois tens de desenvolvê-la. E como é que isso faz? Que conselho darias tu a um líder para dentro da sua equipa começar a mineirar, a detectar e a ajudar a sua equipa? No fundo, aquela... Eu acho que tens de começar por retirar o tabu do talento, portanto, praticar o elogio, começar por dizer às pessoas que estás a observá-las e que queres falar abertamente sobre o talento de cada uma delas à frente de todas elas, que é para elas começarem a construir confiança não só em ti, mas entre elas, porque elas também não, se elas não conhecerem os talentos uns dos outros, também não vão ser capazes de usar. E a liderança também é isso, é criar relações entre as pessoas de maneira que elas saibam trabalhar umas com as outras. É não criar uma rede, no fundo. Exato, porque não estás a trabalhar numa estrela, senão toda a gente gosta do papá e o papá sabe dizer o talento do João e do António e da Rita, mas eles não sabem brincar sozinhos. Não é? Portanto, a ideia de nós... E quando o papá não estiver, eles deixam de funcionar. Por isso é que costuma dizer, não é? Que o papel dos líderes é fabricar outros líderes. E, portanto, ao fazer isto, o primeiro passo é destigmatizar a palavra e usar o elogio com frequência. Portanto, ter consciência de que é trabalho de todos, observar o que é que o outro faz bem e dizê-lo, porque senão fica fechado na gaveta. E depois, a partir daí, é muito difícil. A pessoa diz, mas nós não temos talentos, nós não sabemos, nós não falamos disso. Porque... quando tu estás a colaborar, as pessoas lideram em função do seu talento e a liderança é circunstancial, ou seja, tu não lideras por poder, tu não lideras porque sabes uma especialidade, tu lideras porque tens consciência de qual é que é o teu poder mágico, qual é que é o verbo que tu usas que faz toda a diferença. Não é por isso? Não é. Então deixa-me provocar-te e perguntar, então por que proliferam os líderes... autocentrados, porque no fundo eu vou-te dizer, eu acho que, quer dizer, há muitas razões, eu não tenho muita paciência para escalpelizar todas, mas há muitas. Eu acho que a mais simples é esta, é que nós precisamos de pensamentos simples, não temos tempo para pensar, e, portanto, isto vem de uma era industrial em que era preciso pôr rótulos em tudo, sincronizar o trabalho, portanto cada um faz a sua peça, e não penses muito, é para fazer. Pronto. E essa era acabou. Agora tudo é complexo. Tudo é... Eu acho que não é complexo, é natural e orgânico, mas tens que chegar a uma sabedoria sobre as coisas que é muito diferente da forma como nos tratavam quando nós éramos mais pequenos ou como tratavam os nossos pais, que é tu és estúpido, tu não vais perceber, portanto tu tens poder, faz só isto que é o que eu estou a dizer. Portanto, a obediência era o sistema operativo. Hoje a obediência não serve para nada porque as pessoas estão todas muito mais informadas do que a pessoa que tem o poder de tomar decisões, não é? Quanto mais não seja por isso. Portanto, as próprias estruturas organizacionais mudaram drasticamente, quer dizer, antigamente a estrutura piramidal é a pessoa que está no topo é a única que tem toda a informação e, portanto, nós para sincronizarmos temos é que obedecer, porque só ele é que sabe a que horas é que quer invadir por ar, mar e terra para fazer aquilo que ele precisa de fazer. Hoje em dia eu acho que o CEO é o que está menos informado sobre o que é que realmente está a acontecer. E provavelmente não se dá nada bem com essa ideia, não é? Porque isso causa-lhe uma insegurança, no fundo, não é? Exatamente. Ter a máxima responsabilidade e ter o mínimo controle sobre a organização. Por isso é que os bons líderes têm uma humildade enorme e estão permanentemente à escuta e à prescruta. Portanto, essa é a grande chancela de um bom líder. É ter consciência que ele tem um vértigo, ou seja, ele está num ponto de vista que é ótimo, porque é de cima para baixo, ele consegue ter o mapa do mundo, mas ele não sabe o que é que se passa no terreno. E ele, para poder ter isso, ele precisa mesmo de ser disponível e aberto e não estar vítima da insularidade. Portanto, mas em Portugal e no mundo, o que as pessoas gostam de fazer é barreirinhas de coral. Portanto, eu posso não ser muito importante, mas sou suficientemente importante para não te deixar chegar ao CEO. Se tu quiseres ver a cultura de uma organização, a coisa mais simples que tens a fazer é pedir o telemóvel do CEO, a ver se a secretária te dá. Não, claro que não. Não, porque ela é especial, porque tem acesso. Se quer falar com o senhor doutor, liga-me que eu ajudo. Claro, e paradoxalmente não foi eu que inventei isto, está escrito nos papers todos da CCL, do Center for Creative Leadership. E a segunda barreira é mande lá um e-mail, quer dizer, que é daquelas... Exatamente, que é para adiar. Sim. O senhor está muito é para atrapalhar. Porque é sinal que é muito bom e que está a trabalhar imenso, mas na maior parte dos conselhos de administração, tu quando chegas ao último andar, aquilo é um silêncio sepulcral, ninguém está a trabalhar coisa nenhuma.
Os gajos trabalham. Portanto, eu sei que vou arranjar muitas inimizades, e isto obviamente é uma caricatura, mas é dizer o seguinte: a maneira como nós nos pomos disponíveis e permeáveis para olhar para o que é informação e para o que é novo, determina o gozo que as pessoas têm em poder trabalhar connosco. Mas isso é interessante porque assim, falas da barreira de coral e eu adoro a imagem. A outra parte é que as lideranças ou as chefias, como eu vou usar a expressão chefia, que acho que é melhor. Por um lado, propala a ideia do feedback e de falem honesta e abertamente, mas objetivamente vão-se progressivamente rodeando daqueles que dizem chefe, o chefe é o maior, o chefe é extraordinário. E quando aparece alguém que diz o chefe não é, tu não vestiste a camisola. É isso, estás desalinhado. E portanto isso mata qualquer processo de para o passo a seguir, não é? Mas se reparares, nós ainda estamos todos infectados com terminologia de guerra, quer dizer, tudo o que vem do militar, temos de estar alinhados, temos que conquistar esta parte do mercado, temos que ir para a guerra, quer dizer, tudo isto é um absurdo, para além de não ser muito inclusivo, não é? Porque metade da população que trabalha nestas organizações são mulheres. Isto tem muito pouco apelo para mulheres. Não lhes diz nada na realidade. Não lhes diz nada. Na realidade, a nós retira-nos a possibilidade de nós participarmos verdadeiramente naquilo que é o exercício de uma organização. E isso é muito engraçado, porque, por exemplo, vou dar um exemplo onde isto prejudica imenso. A maior parte das empresas hoje usa a palavra transformação no dia a dia. Está na moda. Antes era inovação, agora é transformação. O que é transformação? E a transformação, eu penso que aprendi com uma pessoa que eu gosto muito, é ir para além da forma na ação. Portanto, se reparares bem, o ridículo disto é que formação é dar forma à ação. Vem do mundo industrial. A gente conhece o problema, sabemos quais são as ferramentas, a gente resolve assim, tu fazes como eu te digo e acabou. Para isso se dá formação. Transformação é dizer assim, ninguém faz puta ideia. Nós não sabemos como é que se resolve isto. Portanto, tu estás em transformação quando estás no Covid, quando estás sem cartografia, não é? E isso é muito necessário, porque 90% das coisas que acontecem hoje em dia não são planeadas. Nós gostamos de acreditar que o budget vai ser cumprido, que as eleições são só daqui a não sei quantos anos. É tudo mentira. Portanto, treinar o improviso, treinar aquilo que realmente acontece é uma coisa muito pouco conversada. E, portanto, eu adoro o tema da transformação, porque se reparares, e isto é uma coisa que é anedótica, ainda ontem falei nisto a um cliente, que é a ideia mais ridícula do mundo, a ideia da transformação em cascata. Quer dizer, o CEO acha uma coisa qualquer e decide que, se ele mandar um e-mail a todos os diretores de primeira linha, eles vão alinhar as suas tropas e que aquilo vai ser feito. Isso é uma lógica de campanha militar. Top-down, de cima para baixo, eu mando, eles fazem. Alguma vez esta ideia funcionou, mas é que alguém, eu só preciso de um exemplo, uma evidência. Juntamos todos lá na sala grande da empresa e alguém declara, vamos transformar isto. E todos eles fazem. É que nunca funcionou. Porquê? Porque é tão ridiculamente óbvio que depois, quando começamos a explorar as metáforas que são mais da natureza, não é? Nós falamos em ondas de transformação, nós não falamos em cascatas. Não é? E quando tu pensas nisto, dizes assim, mas os diretores de primeira linha levam porrada de cima e de baixo. Eles são as pessoas que têm menos incentivo a mudar, seja o que for. Primeiro porque estão convencidos que só aprendem quando forem promovidos ou quando forem o CEO. Negam-se a aprender com as pessoas que estão ao lado delas. Portanto, elas estão nesta dicotomia que eu só aprendo de cima para baixo, se eu estou sempre no avião, portanto eu não aprendo com o gajo, portanto eu não estou aqui a aprender nada. E é uma questão competitiva também, não é? Interpares. E é competitiva, exatamente. Portanto, eu é que vou ser rei no lugar do rei. Portanto, quando tu vês, tens pressão de cima e tens pressão de baixo, e tu já tens o teu BMW Série 5 com agentes espetaculares e não te vão pagar mais por aquilo, e by the way, tu não queres mais dinheiro, só queres mais tempo. E paz e felicidade, não é? E pedirem-te para investir mais tempo e inspirar as pessoas a fazerem diferente, tu não queres saber. É uma carga de trabalhos. Evidente, e portanto, aquilo é uma palhaçada, não é? Tu, sempre que vês isto, é um absurdo. Na vida real, quando vais ver, e eu costumo dizer isto aos líderes que tento ajudar a transformarem, seja o que for, que é, enquanto líder, quando estás em transformação, é preciso ter consciência de que é como surfar o canhão da Nazaré, não é? Aquela onda só te permite também duas coisas. Não tens um exemplo mais fácil do que não seja os 30 metros do canhão da Nazaré? Não, porque transformação é mesmo isso, é mesmo transformação, é uma questão de vida ou morte, vais morrer, estás a ver? Porque senão é uma palavra... É um ajustamento. É um buzz, uma transformação é uma coisa de vida ou morte, percebes? E, portanto, dizes assim, tu tens noção de que só vais poder escolher o movimento, portanto, ou cortas a onda para a esquerda ou cortas a onda para a direita. É uma das perguntas. Ou levas com ela na cabeça. Pronto. E quando é que tu fazes o drop-in? Portanto, só escolhes movimento e momento.
Tudo o resto é feito pelas pessoas. As pessoas é que decidem se vão aderir a essa mudança. E, portanto, todos nós já vimos a curva da adoção tecnológica. Todos sabemos que há 2,5% das pessoas nas organizações que se atiram de cabeça para dentro do mar sem saber o que está lá dentro. Depois há uns que acham piada a esses loucos e vão atrás deles. Mas tudo somado são para aí 16%. Que é muito pouco. É muito pouco. Não consegues ganhar eleições com 16%. E é a mesma coisa nas empresas. Portanto, as empresas só se transformam quando tu consegues fazer o tipping point. Ou seja, quando 51% das pessoas querem mais o futuro do que o passado. E dizem, isto se calhar até vale a pena. Isso. E portanto, o problema é como é que chegas aos pragmáticos. Exatamente, o que é que motiva os chatos dos pragmáticos? Então é muito simples, é a liderança informal. Portanto, é a malta que tu respeitas informalmente. Ou seja, tu vais jogar a bola às quartas-feiras, achas que o gajo é um gajo íntegro, ele ou ela, quer dizer, estou aqui a usar esta terminologia. Pensa qualquer coisa, partilha que entre nós. Que ensina, portanto, esses são os líderes verdadeiros, mas não são os que estão pendurados no organograma e muitas vezes não são os da primeira linha. São pessoas que estão informalmente escondidos no meio da trama da organização. E esses é que têm que ser ativados. Portanto, o organograma não serve para muito. O que serve é uma coisa chamada o ONA, que é Organizational Network Analysis. É olhares para a rede social dentro da organização e vês quem é que são os influenciadores. Quem é que está são com as pessoas que fazem pontos. Estás a ver? Às vezes não é um tipo super extrovertido que toda a gente gosta e que é muito popular. Mas é a pessoa que é a única que consegue conciliar duas áreas que normalmente não se comunicam. Sim. Por exemplo, é um bridger, não é? Esta Portanto, malta não se dá este departamento com aquele e há alguém que consegue fazer ali a ligação entre encontrar uma paz entre todos e conseguir catalisar, também está na moda a palavra. Perfeito. Portanto, o somatório dessas pessoas é que são as pessoas que tu podes ativar para convencer as outras. E a transformação é um contágio. Portanto, quando tu vês, por exemplo, eu costumo dar este exemplo também, e portanto os líderes ficam, com certeza, não, mas é que tens que ser humilde, é que tu não vais controlar as pessoas. Agora, também temos outra coisa que é, há malta que também já está viciada e usa aquele discurso infantil que é, ó Jorge, eu até queria transformar isto tudo, eu transformava isto já amanhã, só que o meu chefe não dá o exemplo. E isto serve de desculpa para as pessoas não fazerem diferente. É uma ronha. É um ranço. Já é uma passei, desculpa. É outro. Já passei por quatro. Eu até eles, porque é que não é eles? Portanto, é tudo fora de nós, não é? Mas é engraçado. Depois eu conto outra história onde nós vemos transformação à nossa frente, que é o bailarico da aldeia. Quando tu vais a uma festa da aldeia, acontece uma transformação. Portanto, entre as 5 da tarde, não está ninguém, cheira a febre, não sei o quê. Já há ali um acordeãozito, uma música da rádio. Mas às 7, põe-se o sol e está tudo a dançar, não é? Uns com os outros. Então como é que esse processo acontece? Na minha perspectiva, acontece sempre da mesma maneira. Há malta que diz logo, o álcool é fundamental e é verdade, ajuda. É um lubrificante? Mas normalmente são as mulheres. Portanto, são duas miúdas que não aguentam, quer dizer, mal começa a música a bombar e elas dançam uma com a outra. E os tipos, espera aí, vou interromper. É por osmose. Não é por osmose, eu acho que é por atrevimento, não é? Portanto, há um que quer dançar com uma miúda e portanto vai lá e interrompe. E o colega não quer ficar atrás. Não quer ficar atrás. Portanto, só há duas forças motrizes na transformação: a inveja e a inspiração. E a única coisa que tu precisas de fazer para te transformar, seja o que for, é encontrar alguém para dançar. Portanto, quando as pessoas acham que vão do estado 0 para o estado 1 numa organização e que é por decreto e que é overnight, é uma estupidez. Quer dizer, essa é a principal razão para as pessoas perceberem que nunca lá vão chegar. E eu digo às pessoas, nas organizações, tu só tens que encontrar alguém para dançar. Deixa que o resto vai funcionar, porque as pessoas depois, ou por inveja ou por inspiração, vão fazer igual, vão mimetizar. Aliás, nas empresas não fazemos outras coisas senão fazermos macaquinhos e imitarmos todos uns aos outros. Portanto, estamos todos ocupados, temos todos o Outlook cheio e, portanto, fazemos todos como ao outro. O outro está ocupado, eu também, e deve ser isto que os gajos querem. Portanto, também estou ocupado. E depois queixam-se que não têm tempo. E claro, muitas vezes está toda a gente na reunião. Está toda a gente na reunião e tu dizes assim, mas espera aí, a organização paga aos líderes para gerirem o seu tempo e para reunirem consigo próprios. E para gerirem as suas prioridades e não arrebentarem. Mas, como isso não está no manual de instruções, ninguém está a fazer isso, eu não vou fazer. É possível, eu não sabia que era possível. Tu podes fazer. Não podes, deves. É uma responsabilidade. Essa fórmula é uma fórmula curiosa. Olha, vamos a uma coisa muito prática, que é como é que nós conseguimos ajudar as pessoas a auscultar e detectar os teus talentos. Há uma grelha. Tu tens várias coisas, podes perguntar assim: o que é que tu gostas de fazer? Começas por aí. Mas isso não é talento, isso é prazer. E tu, quando usas o teu talento, não tens prazer, não é natural, não é evidente. Mas tu começas pelo prazer. Começas por aí. Sim. O que é que te dá gozo? É a consequência, claro. O que é que dá gozo? E depois há coisas que podes gostar muito, mas depois não têm valor ainda suficiente, não é reconhecido.
Mas é natural que é através dessa ligação, portanto é a consequência do que é que tu fazes, não é? Portanto, essa é uma pergunta que podes fazer à pessoa, mas a pessoa também pode perguntar. A minha mãe ensinou-me a mim, quando não souberes, pergunta, filho. Portanto, eu também tenho a lata de perguntar às pessoas: tu que trabalhas comigo, tu que viveste comigo, tu que me conheces há 25 anos, quais são os talentos que tu me atribuis? E as pessoas, elas reconhecem, elas são capazes de dizer: acho que tens uma criatividade gira, falas de uma maneira não sei o quê. Quer dizer, mas essa conversa tem que ser feita. Há uma outra coisa que eu acho deliciosa e que muitas vezes sugiro às pessoas, sobretudo em ambientes mais familiares, que é jogar um jogo tão simples como o retrato chinês. Quer dizer assim, estamos todos aqui a jantar, vamos jogar o jogo que é: vamos todos pensar, se o Jorge fosse um animal, que animal seria? E porquê? Uau, gosto desse. Pronto. E a malta fica calada, não é? Não podes dizer, portanto, imagina que tu és a vítima, entre parênteses, tu só falas no final, mas tu também tens de jogar. Tu também tens de dizer assim: eu se fosse um animal, que animal é que eu acho que seria? E porquê? E portanto, faz assim uma rodinha, não é? A ouvir as pessoas sobre: eu acho que se o Jorge fosse um animal, seria uma tartaruga. Porquê? Porque acho que eles são sempre muito sábios, são muito simpáticos. Porque eu vi as tartarugas ninja, seja o que for, não é? E se tu reparares, é muito engraçado, porque na natureza não há defeitos. Tu não dizes que a girafa tem um problema, que é o pescoço é muito comprido, que aquilo não dá jeito. Na natureza há características. E portanto isso ajuda muito no somatório daquilo que as pessoas dizem sobre ti, a tirar ilações sobre as coisas que realmente tu tens. E portanto uma característica que é bem balanceada tende a vir a ser um talento. E depois o que é que se faz com esse talento? Como é que depois há alguém que detecta um conjunto de talentos? Há alguns que são óbvios e acertam exatamente naquilo que é o mundo atual, mas há outros que não, quer dizer, são coisas que se calhar ainda o mundo ainda não percebeu que aquilo serve para alguma coisa. Tu há bocadinho estavas a falar do connector, no fundo daquilo que faz a ligação. Esta é uma função que é muito pouco, eu diria quase recompensada, quer dizer, ela existe, mas se alguém passar o dia a fazer ligação entre pessoas e a pensar com elas e afins, a maioria da empresa vai olhar e dizer: aquele não faz nada. A única coisa que aquele faz é beber Não? Olha que não. Oh. Não. Para já, hoje as organizações têm forma de ver isso. É precisamente por causa disso que eu falei no ONA, não é? Portanto, a pessoa que conecta mais áreas é uma pessoa absolutamente indispensável. Até pode não saber muito sobre uma determinada matéria, mas ele é absolutamente essencial, porque ele é a cola de uma organização. Não é? Qual é o fator X? O que é que essas pessoas oferecem? Olha, elas oferecem tudo. Elas oferecem o que aprendem, oferecem o que lhes interessa, elas criam um bom ambiente. São abelhinhas? São polinizadoras? Sim. Por exemplo, olha, estás a ver, se estivéssemos a jogar o jogo do talento, se calhar são abelhas. Agora, eu estavas-me a perguntar o que é que se faz com isso. Eu acho que a partir do momento em que tu detectas um talento, tens de explorá-lo. Mas às vezes as pessoas confundem. O problema disto é a taxonomia, que as pessoas... eu não gosto de falar de talento, gosto de falar de superpoderes, gosto de falar de competências, gosto de falar de skills. É uma confusão brutal. Os psicólogos fazem um muito mau serviço, coitados, e não tem nada a ver, tem que receber sempre uma data de mensagens. Tu vais complicar a minha vida, porque eu sou casado com uma psicóloga e pai de outra, portanto não sei se a minha vida vai piorar. E sabes que eu digo isto deliberadamente, porque há psicólogos que por causa das etiquetas? Não, porque, eu sou economista, e quando se fala do PIB, também não tem muito boa fama. Não interessa, mas ao menos sabem do que é que estão a falar. Podem não acertar nada, mas sabem do que é que estão a falar. Portanto, aquilo é matemática e tem fórmulas, não é? Agora os psicólogos estão sempre a inventar palavras novas e depois, mas não é bem isto e não é aquilo. E é uma chatice, porque as pessoas não se organizam e é muito importante as pessoas saberem do que é que estão a falar. E uma das confusões principais que eu acho imensa piada é a confusão entre o talento e o skill. Portanto, para te responder à tua pergunta, vamos pôr por hipótese que eu acho que tenho um talento para comunicar. Comunicar é uma coisa que eu faço e eu gosto, então é um verbo de ação, portanto pode ser que seja verdade. Se eu puser essa hipótese que se calhar eu tenho jeito para comunicar, e comunicar não é só falar, mas vamos assumir que eu estou a falar de falar, eu posso dizer assim: mas e tem que profissões é que pedem o talento da comunicação? Olha, padre, político, advogado, apresentador de televisão, locutor de rádio. Portanto, eu poderia encontrar uma infinitude de carreiras. Agora, todos sabemos, depois o skill aplicado é muito diferente. Um padre prega, um advogado defende ou representa. E a capacidade de fazer a coisa específica. Dentro daquele contexto, tu sabes muito bem que comunicar é muito bem, eu podia dizer que tu fazes parte dos mídias, mas é muito diferente fazer rádio ou fazer televisão, ou fazer teatro. E ser padre então? E por exemplo, todo ou ser padre e fazer rádio, não é? Portanto, quando tu começas a descascar como é que tu vais aplicar aquele talento dentro daquela especificidade, daquele contexto, com aquelas técnicas, então estás a desenvolver skills. E eu acho que as pessoas que são curiosas, na realidade o que gostam de fazer com o seu talento é explorar esse talento em domínios, em contextos muito diferentes.
Então, e aquelas extraordinárias pessoas que conseguem multiplicar talentos dentro da mesma pessoa? Deus, lá está, Deus distribuiu isto mal de uma forma se calhar não democrática. Não, achas que não? Não, acho que não. Acho que toda a gente tem o potencial para ser várias pessoas dentro de si próprio. Acho que esse é um treino que se faz, não é? E os muito talentosos em muitas coisas podem desperdiçar-se no meio de tanta coisa que conseguiriam fazer potencialmente bem, ou tu achas que é uma fantasia? Eu nunca vou conseguir medir o contributo de um indivíduo. Portanto, a pergunta por si parece-me viciada na lógica da performance, não é? Quem sou eu para dizer que escrever um grande poema e morrer a seguir é muito pior do que fazer 25 edições de uma revista espetacular? Eu não tenho essa capacidade. Portanto, honestamente, eu não sei responder isso. Eu sei e tenho a curiosidade para ver como é que as pessoas funcionam. E eu sei que há pessoas que precisam de ter várias janelas abertas para funcionarem. E há pessoas que não, que funcionam com uma janela aberta de cada vez. E, portanto, é preciso respeitar esse processo. Portanto, as pessoas que são muito ecléticas ou que têm vários gostos, na realidade, esse é um sistema operativo que elas têm, como o Da Vinci, não é? O Da Vinci tem que se meter em tudo. E por isso é que é engraçado. Ele, se tivesse que pedir um crédito pessoal no Santander, coitado, nem conseguia preencher os formulários, não é? Porque como é que descreves o Leonardo da Vinci? Era o quê? Arquiteto? Era pintor? Era engenheiro? O que ele era? Era tudo. Pronto. E, portanto, é engraçado porque quando vemos a biografia dele, a história da vida dele é trágica. O tipo é um tipo que não consegue acabar nada, até o momento em que realiza que tem que ter várias janelas abertas, então fecha tudo e é um tipo absolutamente estratosférico. Mas é muito importante nós não termos esta veleidade de achar que há uma forma de funcionamento para toda a gente, ou que há umas pessoas que têm talento e outras não. Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu momento, não é? E eu acho que a magia da vida e sobretudo da liderança é essa responsabilidade de nós estarmos permanentemente à escuta. E há uma história que eu gostava de contar, porque acho que é das coisas mais giras que alguma vez me aconteceram. Um dia convidaram-me para abrir uma palestra na Porto Business School, na altura ainda era a EGP, na Rua de Salazares, e o engenheiro Belmiro da Azevedo aqui a fazer o anúncio daquilo. Portanto, ele ia apresentar-me, ele subiu assim ao palco, assim, com um ar muito dele, não é? Muito conhecedor e tal, muito sério, e aproximou-se o microfone e disse: boa tarde, eu hoje tenho aqui o prazer de apresentar o Tiago Frujás, que vai falar hoje aqui sobre gestão de talento. Eu estou muito interessado em saber isto e tal, porque eu estou a ler um livro que diz que o talento não se gera, explora-se. E fez primeiro um instante de silêncio e depois foi uma risota total. A palavra é explorar. Explorar. E aquilo remeteu-me a mim para a coitadinha da senhora da Caixa do Continente, que é explorada, não é? E logo a seguir instalou-se um silêncio da sabedoria do que ele estava a dizer, porque verdadeiramente eu acho que nós nunca chegamos a conhecer todo o talento das pessoas. Portanto, eu tive que me safar daquela situação, aprendi com ele, disse: que eu estou a ler este livro do Rob Goff, chama-se Clever, que defende que na realidade nós não precisamos de gerir talento, precisamos é de explorá-lo. Numa lógica positiva e não negativa. Obviamente. Portanto, eu acho que isso é das coisas mais giras. Depois tive a oportunidade de fazer uma pequena vingança com piada, naturalmente. Vingança no sentido de retribuir a laracha. Mas foi das coisas que mais me inspirou, não é? Esta ideia de que, sabes lá, tu, aonde é que isto vai levar, não é? E acho que essa atitude tem que ser permanente e presente sempre nas nossas vidas, não? Porque quem somos nós, não é? Quer dizer, as pessoas têm que confiar que o outro é capaz de fazer uma coisa que nós não somos e temos que ter essa capacidade, porque senão tudo é uma comparação, tudo é derrotista, tudo é sobre performance. Não pode ser. Olha, vamos fechar e eu vou buscar uma pergunta que a Inês Menezes costuma fazer na rádio aos seus entrevistados, que é: o que é um dia bom para ti? Olha, é um dia como hoje, é um dia em que sou provocado, em que preciso de improvisar, preciso de me reinventar, preciso de fazer coisas diferentes. É um dia onde recebo mensagens e que as pessoas me digam que consegui fazer alguma coisa diferente ou que mudou a vida delas. Isso é um dia bom para mim. Tiago, muito obrigado. Obrigado a ti, Jorge. Obrigado pela paciência. Não podemos dizer às pessoas que esta é a magia do podcast. Não importa, mas ninguém sabe, ninguém ouviu. O teu tempo é real. Quando as pessoas quiseram ouvir, ouviram. Quando quiseram dizer agora vou ouvir outra coisa, também podem fazê-lo. Põe-nos na pausa. E depois voltam. Obrigado. Muito obrigado, eu que te agradeço.